Com a alta no preço dos combustíveis, a economia está sendo fortemente impactada. Então, vamos ver 7 dicas para reduzir o consumo de combustível no agro. E quem fala então ao vivo com a gente é o gerente de produtos, o Alexandre Fagundes. Oi, Alexandre, bom dia para você. A gente inclusive acompanhou nesta semana mais um reajuste aí da Petrobras no diesel, na gasolina, ou seja, esses custos de produção que ficam extremamente, especialmente altíssimos e elevados. Quais são essas dicas, né, de manutenção, de eficiência para tentar, de certa forma, reduzir esse consumo e ser muito mais equilibrado e adequado? Bom dia, tudo bem? Bom, basicamente você tem que trabalhar 2 fatores, um fator, vamos dizer, mais mecânico, relacionado às máquinas e aos veículos, e o outro fator é humano, relacionado ao operador ou ao motorista. Na parte da máquina, do veículo, é a questão da manutenção, então você fazer as manutenções periódicas, garantir que o veículo ou a máquina estejam operando 100%, é uma forma de reduzir o consumo. Quer dizer, é um custo, né, você fazer a manutenção, mas é um custo que tem um retorno sobre o investimento muito alto, porque a máquina afinadinha, ela sempre vai produzir melhor. Existe um outro ponto ainda da parte mecânica, que é usar a máquina ou o veículo adequado para aquela operação. Então não adianta colocar um caminhão que não tem um motor muito forte para puxar uma carga muito pesada, ou o inverso, né, você colocar um caminhão muito grande para puxar uma carga muito pequena. Os 2 casos vão gerar um consumo maior do que o esperado, tá, isso no fator mais mecânico. E aí o outro que é super importante é o fator humano, que são as pessoas, os operadores, os motoristas que vão trabalhar com esses veículos, né. Nesse caso, você deve trabalhar o perfil de direção. Então, cada veículo tem uma forma certa de ser corrigido, de ser dirigido. Ele deve ser dirigido dentro de uma faixa de rotação, que é a faixa mais econômica. Você deve trabalhar com ele a forma de trocar as marchas para que ele se mantenha dentro dessa faixa. Existe uma série de componentes do veículo que você pode utilizar, por exemplo, usar o freio motor, ou alguns recursos, né, que os veículos têm, que vão fazer com que você também consiga economizar se você trabalhar utilizando esses recursos. Para isso envolve muito treinamento, então o motorista ou o operador da máquina tem que ser treinados para utilizar esses recursos. Depois tem um outro ponto importante também relacionado tanto à operação quanto ao motorista ou operador, que é o que a gente chama de marcha lenta. É quando você Hum. deixa o veículo ligado por um tempo muito grande e ele não está operando, uma ociosidade. É simplesmente você está jogando o diesel fora naquele momento. Então tem que olhar muito bem a operação e entender aqueles momentos em que, bom, nesse momento dá para desligar o veículo, e poupar um pouquinho de diesel. Ou existem situações, por exemplo, a gente conhece esse caso na colhedora de cana, quando a colhedora está operando, está colhendo, ela trabalha numa certa rotação mais alta. No momento que ela dá a volta e não está colhendo, ele pode desligar alguns recursos da máquina e isso reduz o consumo. Às vezes eles não fazem isso, então enquanto ele está fazendo, sei lá, uma operação de um retorno, alguma coisa assim, ele continua gastando diesel à toa. Então são vários pontos que precisam ser analisados, treinado e capacitado o operador, né, para que você consiga reduzir o consumo. E co- Depois pode falar. Não, eu ia dizer realmente, né? E desses pontos que você já dividiu com a gente, qual desses você vê que acontece? Vocês têm informação mais rotineiramente e que é fácil de passar essa informação para diminuição, né, desse consumo? Qual que chama mais atenção de vocês? O que o ser humano, digamos assim, mais faz de não ideal e que pode vir a melhorar assim, já de bate-pronto, né? Esse que você citou muito bom, da colhedora de cana, de enfim, quando você não está especialmente naquela área, fazendo, né, ali a colheita de desligar a máquina e tudo mais, e tem outros que chamam a atenção? Acho que o primeiro, o mais fácil, é a questão da marcha lenta. Então, instruir todo mundo de que quando o veículo não está operando, você deve desligar ele.
A gente vê muito isso dentro das operações. E é muito fácil de ver também. É só você caminhar dentro da operação e ficar olhando. Você vai ver veículos ligados, ninguém está operando. Então, é a primeira coisa mais fácil, porque essa não envolve grandes treinamentos, é apenas o bom senso. Se a máquina vai ficar ligada ali por meia hora e ninguém está usando, desliga, né? Não tem por que deixar ela operando. Além do custo do diesel, que é alto, você também está gastando manutenção, porque a manutenção é feita por hora de trabalho, então ela ficou lá 1, 2 horas trabalhando à toa, né? Sem necessidade. Dentro da operação, às vezes também existem situações que estão forçando a acontecer isso. Então, a gente também pegou um caso assim numa usina de cana. Tinha uma fila de caminhões para fazer a descarga da cana na usina. E nessa fila eles ficavam com o motor ligado. Aí a gente olhou dentro da telemetria, a gente identificou veículos que chegavam a ficar mais de 20 horas por dia com o motor ligado. O dia só tem 24 horas. Eles ficavam 20 horas parado com o motor ligado, sem se mover. E aí nós fizemos simplesmente uma proposta para o cliente de trocar o local da fila, porque ele não podia desligar naquele local onde a fila tinha se formado, botar a fila antes da balança, e ali eles podiam desligar o motor. Conseguiram diminuir para meia hora, 1 hora por dia o tempo de motor ligado. Você imagina, 20 horas para 1 hora, 19 horas de motor ligado. Então, é um caso que tem um impacto muito significativo. O segundo, que é muito comum, é a questão da faixa verde. Então, dentro do tacômetro, né, que é o medidor de rotação do motor, no veículo, tem uma faixa verde, que é aquela faixa onde o motorista deve dirigir. De preferência, ele não deve passar muito da rotação e nem ficar abaixo dela. Tem uma faixa certinha ali. À medida que a gente começa a dirigir, a gente acostuma muito a trocar a marcha de ouvido. Você ouve o motor e troca. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas, por estarem numa operação muito severa, muito tempo, perdem um pouco da audição e não ouvem mais o motor. Então, eles começam a trocar numa rotação muito elevada. É uma coisa que a gente vê bastante comum. Então, você tem que estar sempre atento a isso, enxergar que, nossa, eles estão. Ou pode ser apenas uma questão de treinamento. Ele está com medo de trocar a marcha numa rotação mais baixa, porque acha que o motor não vai ter força para subir aquela ladeira, alguma coisa assim. E aí vai a questão muito do treinamento. Ir lá e mostrar que, não, ele consegue trocar, desde que ele Uhum, troque rápido, esteja treinado. perfeito. Também, muitos clientes nossos fazem o seguinte: pegam a ladeira mais difícil da operação, botam um caminhão carregado com um instrutor, levam os motoristas e treinam. Eles vão ficar subindo aquela ladeira, trocando de marcha, para até eles terem aquela confiança, não, eu consigo fazer isso dentro da faixa verde. Isso dá um impacto significativo no consumo. Estamos falando aí, às vezes, de mais de 10% no consumo. Acabou de subir o diesel 4,8%, né? Eu não vou conseguir diminuir esses 4,8%, já foram, mas se você reduzir 10% no consumo, alivia É um pouco muito o bolso. significativo. Exatamente. Então, muito obrigada, viu, por trazer então essas dicas, né, essas orientações do que geralmente mais é comum aí da gente perceber, né, vocês como especialistas da área, e o que a gente pode fazer para tentar equilibrar e reduzir esse consumo que pesa muito e a gente sabe nesse nosso custo de produção. Obrigada, viu? Um ótimo dia. Obrigado, bom dia. Bom dia.